produzindo e as coisas aconteceram. Sabe que o polo petroquímico de Itaboraí estava 85% pronto. Estava 85% pronto. O maior polo petroquímico que esse país podia ter. Está parado. Está parado. Porque se levantou muita denúncia, não se provou metade da denúncia e está lá o polo petroquímico ferrujando, quem sabe para ser privatizado a troco de banana, como foi feito com o gasoduto brasileiro. Que Lula, sabe por que houve roubo... Lula, você sabe por que houve roubalheira na Petrobras, Lula? Que você entregou para partidos políticos, diretorias da Petrobras. Você fez um leilão em troca de apoio dentro do parlamento. Não minta. Você botava... Não minta que é feio. Candidato Lula, respeita, ele está falando... Com grupos partidários. E o pessoal entrava para saquear. E você, com os votos caindo para aprovar suas propostas lá dentro, você se refestelava. Olha o BNDES, Lula. Fala do BNDES. Por que a Venezuela tem metrô e Belo Horizonte não tem metrô? Você entregou 1 bilhão e 60 milhões de dólares para o seu amigo Chávez e Maduro, fizeram o metrô lá fora, deram um cano no Brasil e não tem metrô aqui no Brasil. E parte dessa grana teria voltado para cá ou foi tudo para obra? Não foi tudo para obra. Lula, você tem muito a falar sobre corrupção. Não culpe os procuradores da Lava Jato, os juízes. A responsabilidade pela corrupção no Brasil foi tua. Os números estão aí. O candidato Lula pediu o direito de resposta, a comissão vai analisar. O direito de resposta é para dizer o seguinte: o Bolsonaro, ele continua sendo um mentiroso costumaço. Ele sabe que os diretores da Petrobras, inclusive um dos seus chefes da Casa Civil, é do partido que era o diretor da Petrobras, e esse diretor tinha 33 anos de Petrobras. Não era um dia, era 33 anos da Petrobras. Ele foi indicado por competência. Ele foi indicado por competência. Ele já está morto, não dá nem para ficar falando muito dele. Então, o que é importante dizer claramente é o seguinte: as pessoas que foram indicadas pela Petrobras foram indicadas pelo Conselho, porque você sabe que você indica um diretor da Petrobras para o Conselho da Petrobras é quem indica o Conselho. Eu, na verdade, Bolsonaro, eu gostaria de que você, quando viesse aqui na Câmara, você explicasse por que faz 4 anos que você não dá um aumento real para o salário mínimo. São 36 milhões de aposentados, dos quais 36 milhões que ganham salário mínimo, dos quais 22 milhões de aposentados que estão há 4 anos sem receber aumento real. No meu governo, receberam 74% de aumento real. É por isso que a economia cresceu. Você sabe quanto que a economia crescia no meu governo? Ela crescia em média 4%. Sabe quanto está crescendo no seu? Menos que 2%. Ou seja, crescia, e o Brasil, quando eu deixei a presidência, estava crescendo 7,5%. Eu vou lhe dar um dado para você pesquisar. Quando eu deixei a presidência, a indústria automobilística produzia 3 milhões e 700 mil carros. Hoje ela produz menos que 2 milhões de carros. Menos que 2 milhões, metade da produção de carro. Quando eu era presidente, a estimativa da indústria automobilística era chegar a 6 milhões de carros. Então, vejam, nós estamos com uma economia atrofiada, uma economia, sabe, que você fala que está bombando, só se for, sabe, no seu orçamento, porque para o povo não aparece esse crescimento da economia. Lula, quando você fala em Petrolão, não se esqueça, o ministro Joaquim Barbosa, quando proferiu o seu voto, mandando para a cadeia vários dos seus colegas, ele foi bem claro. O único que não pegou o dinheiro da Petrobras foi o senhor Jair Bolsonaro. Dá até uma gaguejada. Ou seja, não me compare com seus amigos corruptos, Lula. Longe disso. Quando você fala em crescimento, você mente o tempo todo. Dá um Google você em casa. Vê quanto foi o crescimento do Brasil em 2015, 2016. Governo do PT. O Brasil caiu na ordem de 7%. Tinha pandemia naquele tempo? Tinha guerra lá fora? Não. Mas tinha corrupção em abundância no Brasil. Em 2020, o mundo todo sofreu com a economia. Falavam lá fora que o Brasil ia cair 10%. Caiu 10%.
No ano seguinte, recuperamos. Ou seja, com pandemia, com uma guerra lá fora e com uma crise ideológica, nós ficamos no 0 a 0 em 2 anos. E em 2 anos você perdeu 7%. Sem pandemia, sem falta d'água e sem guerra lá fora. Há uma diferença enorme entre cuidar da economia com uma pessoa como eu e o Paulo Guedes e você. E para falar economia, prezado Lula, quem vai ser seu ministro da economia? Já decidiu? Ou está barganhando ainda com algum partido político? Quem vai ser seu ministro da economia, Lula? Fala para a gente aqui. Uma coisa, eu falei do meu governo. O governo mais exitoso da história do Brasil. Um governo que tirou 36 milhões de pessoas da miséria absoluta. Um governo que colocou 42 milhões do povo brasileiro a um padrão de consumo de classe média. O governo que faz mais universidade na história do Brasil. O governo que mais colocou jovens. Nós pegamos o Brasil com 3 milhões e meio de jovens na universidade, deixamos com 8 milhões de jovens na universidade. O Brasil tinha 140 escolas técnicas, nós fizemos 422 escolas técnicas. Ou seja, nós aprimoramos porque nós tínhamos o melhor ministro da Educação do Brasil, que era o companheiro Fernando Haddad. O melhor ministro da Educação, que fez do Fundeb. O orçamento da educação subiu 160% no nosso governo. A gente criou o piso salarial dos professores, porque esse país estava dando um salto de qualidade. O Brasil era a 12ª economia do mundo, chegou à 6ª economia do mundo. Eu não sei se o adversário meu se lembra, eu era o único presidente do Brasil, da história do Brasil, convidado para todas as reuniões do G8 e convidado para 2 reuniões do G20. E por que a gente era convidado? Porque tinha uma coisa que a gente cuidava que você não cuida, que era a questão do clima. Foi no nosso governo o menor desmatamento da Amazônia. Foi no nosso governo. E o seu é o maior todo ano. Vocês estão brincando de desmatar. Vocês estão brincando de abrir cerca, vocês estão brincando de derrubar árvore, vocês vão ver o que vai acontecer com o comércio brasileiro. Porque o brasileiro do agronegócio, que é sério, aquele que quer ganhar dinheiro, aquele que quer exportar, sabe que não pode invadir a Amazônia. Então, nós vamos ganhar as eleições para poder cuidar da Amazônia e não permitir que haja invasão em terra indígena, em garimpo ilegal e muito menos alguém querer plantar milho, soja ou algum outro produto no lugar que nos pode plantar. Nós temos 30 milhões de alqueires de terra degradada que pode ser recuperada para plantar o que quiser no país. Então, eu queria que você explicasse um pouco o desmatamento da Amazônia, da forma irresponsável que está acontecendo agora no seu governo. Então fica aqui que eu explico. Pode ficar aqui? Pode. Dá um Google em casa aí. Desmatamento, 2003 a 2006. 4 anos do governo Lula. Depois dá um Google, desmatamento, Jair Bolsonaro, 2019 a 22. No seu governo, foi desmatado mais do dobro do que no meu. Dá o Google em casa. Deixa ele falar Dá o Google, coisa. não, deixa ele terminar, Lula. Dá o Google em casa. Você desmatou 2,5 vezes mais do que no meu governo, Lula. Você fala em economia, eu peguei o Brasil endividado, quebrado contigo, roubalheira. Agora, esse ano, o Brasil passou da 13ª para a 10ª economia do mundo. E mais ainda, quando você fala em educação, quem foi que deu o maior reajuste aos professores do Brasil? Você está olhando para ele, Jair Bolsonaro, 33%. Isso é tratar com dignidade dos professores. Acabou? Acabou? Vamos lá. Eu vou lhe falar uma coisa. Pode dar um Google, pode dar o que você quiser, você vai perceber que quando eu ganhei as eleições, tinha um desmatamento de 27 mil quilômetros. Caiu para 4 mil quilômetros. O Brasil participou da COP15 em Copenhague, participou do Encontro de Paris, em que o Brasil era elogiado porque o Brasil era o país que menos desmatava e que mais cuidava da questão ambiental.